Vocês já se perguntaram por que o psicólogo, a gente tenta entender as coisas do seu passado para você entender como você funciona hoje, as suas emoções e por que isso é importante, né? Eu entender como foi a minha construção ao longo da vida. Eu sou psicólogo Rafael, trabalho na clínica de psicologia há mais de 5 anos, sou terapeuta cognitivo comportamental e integro ela à inteligência emocional para ajudar vocês a melhorarem dos seus quadros de sofrimento ou alcançar as mudanças e transformações que vocês querem ter na vida de vocês. E antes que a gente siga com o tema, fica um convite que eu tenho para você muito especial. Eu gostaria de fazer um convite para você que está passando por uma fase difícil na sua vida, como um transtorno, como a ansiedade ou a depressão, ou inclusive está passando problemas muito complexos que estão afetando você, ou queira adquirir essa habilidade de inteligência emocional e autoconhecimento que é tão importante no tempo atual, a poder fazer uma consulta personalizada com um profissional humanizado que já tem muito tempo no mercado, com várias avaliações positivas do seu trabalho, de forma presencial, se você for aqui de Brasília, ou online. E tudo que você tem que fazer para concorrer a essas vagas, para poder fazer esses atendimentos comigo, é preencher um formulário que está na descrição desse vídeo. E eu entrar em contato o mais rápido possível para marcar uma sessão de avaliação. Eu espero que tenham gostado desse convite e vamos seguir para o vídeo. Algo que muitas das vezes a gente não consegue entender é qual é a importância de eu revisitar as minhas coisas e porque mesmo eu que já fiz terapia, de repente eu vou e eu percebo que é diferente da última vez e que é sempre uma coisa nova que eu tô aprendendo ali, entendeu? E isso é muito bom para vocês entenderem, principalmente pra gente que trabalha aqui em inteligência emocional, e eu espero que eu consiga formar um grupo com vocês, sabe, uma comunidade assim, que queira ter inteligência emocional, que veja as coisas, que veja sentido aqui no que eu trago, entende? Não só sentido, porque eu trago muita coisa científica, então é assim que funciona e ponto final, entende? Claro que tem outras coisas como funcionam, não é bem assim, mas formar essa comunidade, né, que quer desenvolver inteligência emocional e quer melhorar, né? Eu espero poder trazer isso aqui para vocês. E uma das coisas que a gente precisa é falar sobre o nosso passado, revisitar e entender por que aquilo foi construído. É bem interessante, porque no estudo de inteligência emocional, uma coisa que a gente se deparou muito e eu me deparei foi que dependendo da cultura ou local, as emoções elas são interpretadas de forma diferente. E algumas emoções se aparecem mais em uma cultura do que outras, entendeu? Por exemplo, a Finlândia. Uma emoção lá que eles entendem muito bem e compreendem é a solidão. Eles não têm medo de sentir solidão. Então, para estudar a solidão, eu tive que entender, por exemplo, como é que a Finlândia vê a solidão e essa interpretação desse sentimento, porque ele é um povo que desenvolveu mais esses sentimentos do que, por exemplo, nós brasileiros. Entendeu? O Brasil, a gente é muito afetuoso em diversos aspectos, entendeu? Até o brasileiro mais ranzinza, ele é uma pessoa que procura afeto, aceitação em tudo, e para isso a gente teve que estudar história e desenvolver. Então, o mesmo se baseia na minha vida. Na minha vida, através das minhas construções, por exemplo, é quando eu comecei ali a dar significado para uma emoção. Então, eu aprendi, por exemplo, talvez na minha vida, que eu só vou ser feliz e aceito, vou dar aqui um exemplo, quando eu tiver muito dinheiro, quando eu for uma mulher muito bonita, quando eu tiver isso ou aquilo, e a cultura em volta reforça isso. Então, quando eu começo na terapia a voltar para o passado, entender como os meus pais me tratavam, entender como eu me sentia com meus pais, eu começo a entender como essa emoção foi construída em mim e qual significado eu fui dando a ela. Mesmo eu tendo aquele significado do que uma felicidade significa, uma raiva, uma tristeza, existe ali o parâmetro de, por exemplo, a tristeza quer mostrar para você que a forma como uma pessoa está te tratando, o lugar onde você está vivendo, não está indo para um lugar que desenvolve as coisas boas. Então, se você continuar indo para esse lugar, você vai ficar mal. Teoricamente, é isso que a tristeza está dizendo para você, entendeu? Isso é o significado da emoção tristeza. Quando eu volto no meu passado, eu começo a entender na minha criação para onde, nessa minha criação, eu fui construindo o que é bom para mim. Então, assim, ter tido um pai que muitas das vezes reforçou
que eu tinha que ser alguém bom na vida. Então eu acho que ser bom de forma bem abstrata, né, você tem que ser o melhor em tudo que você faz. Então eu comecei a identificar que felicidade é ser o melhor. Então, tudo que eu faço que eu não sou o melhor, eu fico triste, entende? Então, essa relação que você vai tendo, revendo o seu passado, vai mostrando para você essa construção. Por isso que no e-book que eu tenho com vocês, tem perguntas muito específicas que eu coloco vocês para pensar, que é exatamente para você entender essa construção na sua vida e como é que essa construção ela foi lidando, ela foi se transformando, entendeu? Então, a maior importância que tem de eu voltar para o meu passado é eu entender essa construção. Após entender ali na minha criação, a outro passo é você entender como a sociedade em volta foi reforçando algumas coisas e dispensando outras. Ou seja, isso é uma frase que a gente tem muito na sociologia e história, que é: os seus filhos vão se parecer mais com a sociedade da época deles do que com a criação que você deu para eles. Por que é importante a gente entender isso? Porque por mais que você dê uma criação com certos tipos de valores, o teu filho vai conviver muito mais na sociedade do que com você. E desculpa. E a sociedade, ela vai começar a modificar as interpretações que aquela criança tem. Por isso que a juventude é uma fase tão rebelde, porque ele começa a entrar em conflito interno com ele mesmo, de vendo que o que você ensinou não é o que ele tá sendo exigido no mundo lá fora. O mundo está exigindo coisas muito mais intensas. Eu quero saber onde é que é esse lugar aqui que eu tenho que estar no mundo. E aí, através dessas aceitações, as emoções complexas que vai vindo, vai começando a trazer um novo significado, vai trazendo uma nova forma sobre como está sendo construído agora, porque aquela emoçãozinha que você tem, ela já não supre mais a complexidade das emoções que o mundo está exigindo para você para interpretar, porque o mundo é muito complexo também, entendeu? Então, quando você volta ali no passado, você não fica só no seu pai e na sua mãe. Você fica, por exemplo, depois na sua escola, com os seus colegas, no seu trabalho. E aí você vai entendendo como isso foi construindo em você e como é que isso hoje moldou os significados que você foi colocando nas suas emoções e quais emoções foi possível se trabalhar e quais não foram. Né? Como sempre digo para vocês, a gente vive numa sociedade também que não querem que vocês desenvolvam inteligência emocional. Isso é proposital, tá bom? É proposital que vocês não desenvolvam isso. Então, voltar no seu passado com um psicólogo, com um especialista, ou até mesmo você às vezes refletindo um pouco, é você poder começar a entender como isso foi construído em você. É você entender aquela construção que foi feita em você. E através disso, você entender o porquê você funciona como funciona e por que você sente o que sente. Entendeu? Então, essa é a maior importância da gente sempre fazer aquele processo terapêutico, não só de ajudar você com o que você quer hoje, mas de poder voltar também para fazer você perceber por que você quer isso hoje e como é que isso vai funcionar. E então é um processo muito maravilhoso, é um processo muito bom, e é por isso que é importante que a gente sempre volte para poder entender essas construções que você teve na vida de vocês. E caso você queira adquirir essa habilidade de inteligência emocional que é tão importante, eu tenho um e-book maravilhoso que eu escrevi para vocês, tá? Sobre as emoções base, para você começar a entender como elas funcionam, para começar a trilhar esse caminho e melhor, com exercícios práticos para que você possa tanto exercitar no seu dia a dia, quanto você possa ir exercitando quando sentir aquela emoção. Ele é um e-book feito para você sempre revisitar ele, para poder sempre voltar a ter essa habilidade e exercitar ela, tá bem? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo, me siga no Instagram também, no YouTube, me conta um pouco sobre como é que você percebe algumas construções da vida de vocês e até o nosso próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.